Saudações, me chamo Lucas, vou estar apresentando aqui a prática 8, que é a regulação de controle de velocidade de um motor CC com excitação em separado. O primeiro tópico só pede para que a gente abra a simulação. No 1.1 pede que nós adicionamos alguns valores de teste, verificar se esses valores executados no modo free run, eles vão estar ali apresentando os valores desejados para saber se a simulação está rodando conforme o desejado. E pede que a gente observe aqui a corrente de carga e explique para onde está indo a potência dissipada no, no motor, já que a gente colocou no tópico anterior um torque nulo. E se temos torque nulo, então a potência de carga, a potência que o motor exige para movimentar a carga seria o que? Seria o produto da velocidade em radiano por segundo vezes o torque do motor. É isso. Ah, Pegando aqui a equação da potência do motor, a gente tem que o PAV, que é a potência de atrito e ventilação, mais a potência de carga igual a potência do motor. Como não temos carga, toda a potência é só usada para o PAV. Para a simulação, ele pede para comparar os valores de PA e PConv, né? O PA é a tensão vezes a corrente de armadura, tensão nominal vezes a corrente de armadura. E o PConv é o valor de A vezes IA. A é a força contra a eletromotriz e o IA é a mesma corrente de armadura. Observa-se que o PA tem que ser maior que IA, porque você está jogando uma potência para todo um conjunto e todo o conjunto está dissipando potência. E a gente tem várias perdas até que a perda seja na potência convertida, que é o PConv. Para a simulação inicial, comparar os valores de PConv e PM. O PConv ele é basicamente o PM, que seria o que? Seria o PM. A gente pode observar ele em duas etapas, que seria o torque do motor vezes a sua velocidade. Isso estaria associado à parte mecânica mesmo do motor. E na parte de carga de atrito e ventilação, mais a carga. Essa carga seria também o torque vezes a velocidade, mas seria o torque vezes a velocidade. Esse torque seria o requerido pela máquina para executar uma ação, seria o torque de carga, não seria o torque que a máquina consegue estar reproduzindo. A gente vê que são valores quase idênticos e para o valor a vazio, o PConv e o PM são iguais e o PConv e o PAV também são iguais, já que a gente está sem carga. Ele pede para desmarcar a opção Free Run no painel e de controle da simulação e rodar a simulação e obter duas curvas, que são a curva de corrente e a curva de velocidade. A gente observa que pede também para a gente ver a influência desse resistor de partida. Para a velocidade começa bem baixa e atinge um valor muito alto lá, nominal, da máquina, de operação da máquina. A corrente faz o contrário, ela começa no valor ali bem alto, em 0,25 segundos, começa com um valor bem alto. À medida que a contra-eletromotriz, o EA, vai crescendo, a velocidade vai aumentando e a corrente vai reduzindo. Isso é esperado porque toda máquina ela vai gerar a contra-eletromotriz. E a resistência ela serve justamente para isso. A resistência em série com a armadura ela serve para controlar esse pico de corrente, né? Se a máquina demora muito a atingir a velocidade nominal dela e passa muito tempo com essa corrente muito alta, essa corrente vai estar aí comprometendo a nossa máquina. O que acontece? Com o resistor de partida novamente em 8, investiga a influência do momento de inércia na carga JC e na carga de partida na aceleração da máquina. O momento de inércia na carga pode ser ajustado com o modelo indicado lá, o Mechanical Load, conectado logo após o valor de ajuste. No original é 0,03. O que acontece? Eu mudei esse valor de momento de inércia primeiramente para 1, que seria um valor de momento de inércia bem grande. E o que acontece? Quando a gente tem um momento de inércia, a gente tem lá na ponta do eixo muito grande, fica mais difícil da máquina conseguir atingir uma velocidade mais alta mais rapidamente,
Logo, a contra-eletromotriz vai demorar mais ainda para atingir um valor maior. E o que é que acontece? A corrente vai caindo bem devagarinho, como a gente pode ver na imagem de cima. Se a gente tem um momento de inércia baixo, né, muito baixo, o que é que acontece? Começa-se com uma corrente muito alta, mas logo a máquina já consegue atingir a velocidade nominal quase que instantaneamente e a corrente se estabiliza muito rapidamente. Agora ele pede para ativar a opção Free Run, retornar o valor de novo da velocidade para a velocidade normal, certificar que está com 8 ohms lá na saída, igual do anterior. E depois pede para a gente rodar a simulação, em seguida pegar o resistor de partida e baixar para um pico, né? Esse resistor de partida, quando ele baixa para um pico, é mesmo que uma corrente de curto-circuito. E verifica o novo valor de velocidade e explique a mudança de velocidade. O que é que acontece? Quando a gente tem toda a corrente passando direto para a armadura, a gente vai ter menos corrente de campo. Quando a gente tem uma corrente de campo menor, a gente tem um fluxo menor. Logo, quando a corrente de campo ela está diminuindo, ela está aumentando a velocidade. Desse modo, a gente vê que o VA, que é a tensão de armadura, ele está praticamente igual a VT e tivemos aí um aumento na nossa velocidade no motor. Essa é a explicação. Agora ele pede para ajustar a velocidade do motor para 175. O ajuste é obtido através do rheostat de campo RF externo. Esse rheostat de campo ele seria ali a resistência de campo. Comente a relação entre corrente de campo e velocidade do motor e justifique o comportamento observado através da mudança de fluxo. Foi visto no tópico passado a explicação para esse ponto. Quanto maior a resistência de campo, menor será a corrente, reduzindo assim o fluxo e fazendo com que a velocidade aumente. Aqui ele pede que aumente o torque da carga conforme a tabela. Preenchemos aqui a tabela, que o VT é igual ao VA, que é igual ao VF, com 200 volts, e F, né, que é a corrente, desse modo, a corrente de campo e field, fica igual a 0,604, e PF igual a VF vezes IF, que deu 124. De cara a gente consegue perceber aqui que a regulação ela não entrou aqui, estranho. Mas a gente consegue percebendo, empírica, apenas dividindo a potência de saída pela potência total, que seria que a potência de saída seria W em radianos por segundo multiplicado pela corrente, que seria esse P de carga, dividido pela potência total. Se a gente dividir um pelo outro, a gente vai perceber que isso é regulação e esse valor, esse parâmetro vai melhorando aí a cada passagem, ele vai sempre aumentando. Aqui no começo a gente tem dividimos 181 por 544, a gente vai ter um valor muito baixo. E se a gente estiver aí dividindo 1654 por 2180, a gente vai ter um valor aí de regulação cada vez maior, o que indica que o motor está funcionando cada vez com regulação cada vez melhor quanto maior o torque. Dando continuidade à apresentação, no item 2.3, ele pede para que, a partir dessa tabela dos dados obtidos no item 3.1, nós possamos traçar um gráfico da curva de rendimento versus a potência de carga. E a partir desses dados obtidos que vocês estão vendo na tela, nós conseguimos traçar essa curva de rendimento versus potência de carga. E conforme vocês podem ver, existe um aumento quase exponencial. Existe uma curva, essa linha de tendência é uma aproximação desses pontos. Em um determinado momento ela chega a passar o eixo zero, como se em algum momento houvesse uma potência negativa, mas isso na vida real não acontece, é apenas a linha de tendência do Excel mesmo que obteve esse comportamento ao tentar mostrar para a gente a tendência desses pontos, em que, conforme a gente pode observar, a potência, né, à medida que a potência aumenta, o rendimento ele também vai
aumentando. Então existe essa relação que em determinado momento é quase linear, mas que de maneira geral lembra muito o comportamento de uma exponencial. No item 3.3 ele pede para a gente comentar sobre a regulação para a carga máxima de ensaio. Então, inicialmente, para uma situação de carga zero, nós a vazio, nós obtivemos uma tensão de armadura de 191 volts,46, e para uma condição de carga máxima de 10, nós conseguimos obter esse valor de tensão de armadura, e ao calcular a regulação nós obtivemos o valor de 54,4%. No item 3.4 ele pede para que a gente pudesse ajustar o rheostato de campo e até que pudesse obter esse valor de 1750 RPM. Ao tentar diminuir a resistência no rheostato do campo em série, nós não conseguimos observar uma mudança muito grande, uma mudança no valor da velocidade, pelo fato de ele já ser um valor muito pequeno, um valor de 1 pico-ohms. Mas a forma como nós conseguimos aumentar a velocidade foi aumentando a resistência do campo em paralelo. Ao aumentar essa resistência do campo paralelo, nós conseguimos perceber que o fluxo ele diminuía, assim como a corrente de campo, consequentemente o torque. Em contrapartida, a velocidade ela aumentava. Então foi essa observação que nós conseguimos realizar simulando o item 3.4. No item 3.5 ele pede para que, através do rheostato de partida, nós pudéssemos diminuir a tensão de armadura do motor e observar qual seria o comportamento da velocidade desse motor. E por meio dessa simulação, ao aumentar a resistência de partida, esse rheostato, de forma inversamente proporcional, nós conseguimos observar que existia uma diminuição na tensão de armadura e também existia uma diminuição na velocidade angular desse motor. Então, nós constatamos que essa era uma relação inversamente proporcional. À medida que eu aumento a resistência de partida, existe uma diminuição na velocidade desse motor. No item 4.0, ele pede para que a gente possa configurar novamente esse circuito para algumas configurações iniciais e para que a gente possa adicionar mais 2 estágios de partida conforme indicado. E como vocês podem ver nesse lado direito, esse é um print da tela de simulação que nós utilizamos para fazer o item 4.1 e os itens posteriores. E inicialmente, sem realizar nenhum ajuste, como ele faz essa consideração no item B, nós conseguimos obter que esse gráfico da corrente está bem deformado, está bem distante do ideal, nesse ponto que seria o mais próximo possível de 20 amperes, sendo necessário assim, no tópico 4.2, otimizar o máximo possível esses valores e observar o tempo desses estágios 2 e 3. E através do aumento dessa resistência de partida, nós conseguimos obter esse gráfico mais otimizado, onde todos esses picos eles estão próximos à resistência de 20 amperes, e o tempo que nós conseguimos obter foram esses na simulação. Esse segundo pico ele foi no tempo de 0,3 segundos e esse terceiro pico foi no tempo de 4,1 segundos, onde a resistência do R1 para a gente conseguisse obter esse gráfico foi de 8 ohms. A resistência do R2 que nós conseguimos obter foi de 29 ohms, maior resistência, e a terceira resistência foi de 8 ohms. E esses foram os dados que nós conseguimos observar, analisar durante essa prática 8, e nós agradecemos pela atenção. Tenham um bom dia.